Boa noite, amigo internauta. É com imenso prazer que neste momento passa a transmitir ao vivo a reunião apostólica. Fique conosco e tenha uma boa audiência. Boa noite, amigo internauta. É com imenso prazer que neste momento passa a transmitir ao vivo a reunião apostólica. Fique conosco e tenha uma boa audiência. Boa noite, amigo internauta. É com imenso prazer que neste momento passa a transmitir ao vivo a reunião apostólica. Fique conosco e tenha uma boa audiência. Boa noite, amigo internauta. É com imenso prazer que neste momento passa a transmitir ao vivo a reunião apostólica. Fique conosco e tenha uma boa audiência. Mais uma vez, com muito prazer, quero saudar a todos com a paz do verdadeiro Senhor Deus, de Jesus, da Santa Borrose e do irmão Aldo, desejando a todos boas-vindas para a casa do Senhor. Aqui nós estamos reunidos na casa do Pai, o nosso Deus. E os santos de grande poder, como os profetas do passado, os apóstolos de Jesus, os santos que integram
a Igreja Apostólica, como o irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, estão presentes em todas as nossas reuniões. Esse é um dos principais motivos de o irmão Aldo pedir tanto. Reverência, muito silêncio, momento que deve ser aproveitados por todos para adquirir o preparo moral e espiritual. Irmãos, por estarmos numa igreja onde constamos com todo o poder dos céus, precisamos valorizar esses santos que estão junto conosco. Eu convido a igreja para se colocar em pé. Vamos dar início a mais uma reunião da Igreja Apostólica nesta congregação. Vamos orar. Altíssimo Deus e eterno Pai, louvamos, bendizemos e glorificamos a Ti, ó Pai. O amor tão profundo para com o ser humano que o Senhor criou a sua imagem e semelhança. Quando os mesmos se afastavam cada vez mais do reino dos céus e de Ti, ó Pai, foi quando Ele enviou seu próprio Filho, Jesus, para vir à terra, dar a sua própria vida em sacrifício por nós, para poder resgatar as criaturas do domínio do pecado. E Jesus pagou um preço muito alto. Mas eis que a misericórdia, o amor do nosso Pai é tão grande e tão profunda que Ele, determinando que Jesus deixasse escrito que Ele iria para o Pai e convinha que Ele fosse, mas Ele voltaria, agora em espírito, e formaria outro Consolador. E através deste Consolador, novamente, a sua igreja, a igreja de Jesus, novamente existiria na terra. Uma igreja dirigida pelos céus, através deste Consolador que é a Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, que o mundo não vê e não a conhece. Entretanto, nós, povo de Deus, conhecemos e amamos, porque através dela, Jesus pôde restaurar a sua igreja, a igreja que Jesus formou no passado, lá nas terras da Palestina. E esta igreja foi restaurada e hoje dirigida por Ele, Jesus, através do outro Consolador que é a Santa Vó Rosa. E ela, precisando cumprir o seu ministério em espírito, deixou entre nós o nosso querido irmão Aldo, que também havia nascido com o espírito predestinado. E ele, irmão Aldo, continuou dirigindo a igreja em nome dela, de Jesus e do Pai. E a Igreja Apostólica manteve-se ligada ao reino dos céus. E hoje é a igreja que é. Por isso, Santa Vó e Santo Irmão Aldo, eu entrego toda a realização em suas mãos, para que se cumpra toda a vontade de Jesus e do Pai. Está sim, Vó, nas tuas poderosas mãos. Amém. Vamos cantar o de número 1, Igreja Forte. Igreja
igreja pode se sentar. Continuamos esta parte de louvor, agora com o de número 141, convite à salvação. De número 142, Santa União. Ainda de número 143, ouve o teu Salvador.
Vamos mudar o hino que irá ser apresentado agora com o coral. O Senhor da Vida é o hino que será apresentado nesse instante. Amen.
eu irei efetuar a leitura. Leitura essa que irá falar sobre o sustento da igreja. A nossa igreja representa o reino de Deus entre nós. Estimados irmãos e irmãs, Deus reina sobre nós, graças ao glorioso ministério do Espírito Consolador, que Jesus prometeu para estar em nosso meio, que é a nossa Santa Vó Rosa, conforme ele disse aos seus discípulos, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido de mim, e vos anunciará tudo o que há de vir. A Santa Vó Rosa é o Consolador, e ela, através do Santo Irmão Aldo, nos deixou ensinos preciosos para o nosso bem, para a nossa felicidade e termos a vida que vem do Espírito Santo de Deus e a firme esperança de um dia herdarmos o reino celestial. Esta igreja apostólica é o reino de Deus entre nós. Veio para nós a fim de dar oportunidade à criatura humana para se unir a Deus e gozar da verdadeira vida, ter paz em seus corações, gozar de toda a proteção celestial dos santos que foram preparados por nosso Senhor Jesus, que é a nossa Santa Vó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo. Entretanto, estes santos dependem do seu povo, que somos nós apostólicos. Daí, apelarmos ao coração bondoso de todos os irmãos e irmãs apostólicos, que além de sua presença em nossas reuniões, que é muito valiosa para a sua alma, também prepare sempre que puderem suas ofertas, seus dízimos, frutos do vosso amor e da vossa confiança no ministério do Santo Irmão Aldo e da Santa Vó Rosa. Se todos os nossos irmãos pudessem compreender quanto valor tem as suas ofertas diante de Deus, todos os nossos irmãos e irmãs abririam os seus corações e ofertaria com alegria muito grande, pois estão ajuntando tesouro nos céus e estão salvando e ganhando muitas almas preciosas para Jesus nosso Salvador, para a Santa Vó Rosa e para o nosso Santo Irmão Aldo. Em nome destes santos poderosos, agradecemos a todos os nossos irmãos e irmãs pelo seu amor e esforço que fazem para o sustento da obra de Deus na terra.
receba o nosso agradecimento e o nosso abraço fraternal pelo vosso amor por nossa Santa Igreja Apostólica. Irmãos, tem uma pequena parte desta linda explicação sobre o contribuir que me faz lembrar, numa determinada ocasião, há muitos anos atrás, ainda lá na rua Tuiuti, onde era a nossa sede, o nosso bispo pregando e falando sobre as realizações desta igreja e também mostrando o valor que tem as contribuições, pois elas são unicamente com o objetivo de salvar almas para o reino dos céus. E ele disse: que bom se todos pudessem compreender e dar o valor para a igreja, o valor que tem. Ele fez uma pausa e disse, o nosso saudoso bispo: muitos iriam ter outro tipo de vida e iriam ofertar muito mais. Mas devido a estarmos vivendo em um mundo muito complicado, muitas vezes a preocupação é tanta com as coisas materiais que acabam deixando a igreja em último lugar. Mas isso não pode acontecer. Porque tudo deste mundo ou desta terra irá ficar na terra. Ao findar a vida física do corpo, ninguém vai levar absolutamente nada do que possui. Somente irá acompanhar o seu espírito, algo que tenham feito em favor da sua igreja. E se as contribuições contribuir para a salvação de alma, dos olhos de Deus, ninguém se esconde. Por isso, não deve ficar preocupado ou dar ouvido para comentários que, porventura, tenham ouvido. A Santa Avó Rosa, o irmão Aldo, eles estão presentes em nossas reuniões. Eles tudo vê e tudo sabe. Eles veem o esforço e a dedicação de cada um de nós. Então, dar as suas contribuições, precisa que essa contribuição parta de um coração puro e que sinta o desejo de dizer: eu quero compartilhar com os planos de Deus na terra. Eu quero ser um ajudador, ou, no caso as mulheres, uma ajudadora da Santa Avó Rosa, fazendo com que haja o necessário para a manutenção da sua igreja na terra. Porque, como os irmãos sabem, esta igreja não tem outra fonte de renda. Não cobra evento algum, nem batizado, nem consagração, nem casamento. A única fonte de renda é as ofertas que são dadas espontaneamente. Porque nesta igreja nada é feito obrigado. Cada um dá aquilo que sentir no seu coração. Mas diante do saber desses fatos, muitos se acomodam. E é quando a igreja enfrenta dificuldade,
para realizar a sua obra. E o nosso conselho vem mais uma vez, através deste boletim, mostrar que o momento é um momento muito oportuno e muito aproveitável para ajudar a igreja. Porque poderá chegar o dia que a pessoa irá dizer: eu vou ajudar, mas poderá ser tarde demais. Aquilo que puder fazer hoje, não deixe para amanhã. A Santa Bogosa e o irmão Aldo querem ver um número de alma muito grande. Muitos que hoje não estão nesse aprisco, mas convém agregá-la. São palavras de Jesus. E através da nossa voz, da nossa mensagem e da doutrina que ensinamos para a igreja e do aviso sobre a vinda do Consolador, que muitos irão crer e realmente ficar conosco para ter o seu espírito cheio de paz, cheio de alegria e muito contentamento. Então eu deixo essas simples palavras para que cada um reflita o que sua pessoa representa na igreja, o que fez e o que deixou de fazer, dar as suas contribuições é um gesto de gratidão, de agradecimento, é um gesto de demonstração de amor. Então dê as suas contribuições com esse espírito de amor. E assim eu deixo essas palavras e peço à igreja que curve sua cabeça. Irei fazer uma breve oração para consagrar as ofertas desta noite. Ó Santa e querida Bogosa, glorioso e bondoso Espírito Consolador, aqui está a tua igreja reunida na tua casa. Aqui é o tabernáculo de Deus na terra. Irmão Aldo, que tanto lutou entre nós e muito mostrou também sobre esse assunto do sustento da igreja. Eu em teu nome os declaro consagrada para a expansão do reino dos céus na terra. Amém. Nossos irmãos já estão passando com umas salvas e logo em seguida nós iremos ouvir um hino sendo apresentado pela orquestra, será tocado. O título do hino é Grande Bênção. Vamos ouvir com atenção.
Nesse instante, iremos ouvir agora o hino para servir com santidade. É o hino que será apresentado nesse instante. Yeah.
eu tenho em minhas mãos duas mensagens para serem lidas. Primeiro, eu irei ler esta que está falando sobre o valor da Santa Comunhão. No Evangelho segundo São Marcos, capítulo 14, verso 22, está escrito: tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, deu aos seus discípulos e disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que eis de beber novo no reino dos céus. Irmãos, eis o grande valor da Santa Comunhão em nossa igreja, que nesses dias é o reino de Deus entre nós, pois o próprio Senhor Jesus, com Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, e muitos santos e anjos estão presentes em nossas reuniões, no momento da realização do sacramento da Santa Ceia. Eles também participam da Santa Comunhão conosco, com todo o amor e reverência a Deus o Pai, nosso Criador, e ao Santíssimo Espírito de Deus. Portanto, assim, irmão, é que devemos tomar, nós, apostólicos, participar da Santa Comunhão, nesta igreja apostólica, a qual é na terra o reino de Deus e o tabernáculo de Deus entre nós, conforme a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre nos ensinaram a participarmos do corpo e do sangue de Jesus com muita fé, amor, ao nós dirigirmos a igreja na sede ou nas congregações apostólicas, para participarmos deste sacramento de grande valor espiritual. Daí devemos estar alegre, unido no amor fraternal, porém nós consagrando a Deus e gratos a Jesus nosso Senhor pelo seu grande amor e misericórdia por nós e pelo sacrifício que ele realizou em nosso favor na sua obra vicária, ou seja, sofrendo em nosso lugar no seu martírio na cruz e o derramamento do seu sangue inocente para nos livrar da condenação e nos
proporcionar a salvação. Portanto, desde o início da reunião, inclusive na hora dos cânticos de louvor, devemos estar em silêncio, em reverência, pois os anjos estão presentes também, participam do nosso louvor a Deus. Quando nós convertemos a fé apostólica com o poder da unção divina do Espírito Santo de Deus, a Santa Voz Rosa nos consagrou para o reino dos céus, inclusive pelo valor eterno do poder do sangue do Senhor Jesus, o Cristo, enviado para nos libertar do pecado e de todo o mal. Nós proporcionar a condição de sermos verdadeiros filhos de Deus, herdeiro dos céus, e assim nos concedendo uma vida de paz, de consolo, de pureza e de santidade, para merecermos a guarda dos anjos dos céus, para o nosso bem e prosperidade espiritual e material. Portanto, irmãos e irmãs, todos nós, como povo de Deus, precisamos saber dar o valor ao sacramento da Santa Ceia, que com muito amor e reverência, no ato sagrado da celebração da Santa Comunhão, sabendo respeitar o ambiente divino dos nossos templos, participando unidos no corpo do sangue do nosso Senhor, com toda contrição, temor e respeito a Deus e aos seus santos, e ao Espírito Santo de Deus, e a Jesus, ao ungir o ato sagrado da Santa Ceia. Na verdade, principalmente nós, obreiros do ministério apostólico, devemos estar muito consagrados em todo o nosso viver e muito santificado, para merecermos sempre a grande glória de formarmos unidos aos santos e anjos dos céus nesta Santa Igreja Apostólica, que é o corpo de Cristo. E assim podemos cooperar com Jesus, nosso Senhor, e seu santo, na realização da Santa Ceia em nossa igreja, pois nós, obreiro de todos os cargos, pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas, regente, corista e músico, nós, momento que participamos do sacramento da Santa Comunhão, realizado em nossas funções no ministério apostólico, pois todos precisamos ser muito alimentados no poder divino que está presente no ato sagrado em comunhão com o nosso Deus, com os seus santos e anjos, para que o nosso ministério seja bem sucedido e ganhamos o direito ao nosso eterno galardão nos céus,
como obreiros fiéis e verdadeiros. Uma mensagem instrutiva, muito clara, mostrando o valor da Santa Comunhão. Irmãos, aquele sangue que foi derramado por nós, ainda quando ele ia carregando aquela cruz pesada e açoitado pelos malfeitores, Jesus, não abriu a boca para queixar ou lamentar do que estava passando, mas calado, num gesto de santidade como ele o é, o Filho de Deus, levou até o local onde ele foi crucificado e deu sua vida por nós. E ele mesmo pegou aqueles pães, repartiu e deu aos seus discípulos e disse: este é o meu corpo. E depois tomou o cálice e glorificou a Deus e disse: este é o meu sangue, que foi derramado por vós. Agora, quando pegamos em nossas mãos, que o pastor faz a oração da substanciação daqueles elementos que passa a ser o corpo e o sangue de Jesus. Agora, pegar em nossas mãos tudo que ele fez por nós e não valorizar, isto se torna um pecado grave. Tanto que Jesus disse que nenhum tome a Santa Comunhão para a sua condenação. Porque se não valorizar ou tomar, como que tomar outro objeto, isso poderá trazer consequências graves. Precisamos ter em nossas mãos e dizer: Jesus, hoje eu sou o que sou, hoje eu compreendo a Ti, hoje eu tenho doutrina, graças ao Senhor ter dado sua vida por mim. Se hoje eu sou filho de Deus, devo a Ti, Jesus. E tomar daquele cálice, comer daquele pão que é o corpo de Jesus com muito respeito, com muito amor, e fazendo as suas próprias orações, pedindo muita sabedoria. Agora eu irei ler a outra mensagem que está falando exatamente sobre o valor do ministério do irmão Aldo. Estimados irmãos e irmãs apostólicos, todo o nosso povo tem aprendido em nossa igreja que somente herdará os céus e toda a sua glória, um povo que seja inteiramente santificado e consagrado. Essas são palavras do irmão Aldo. E acrescentou dizendo: e unido num só espírito, e numa só fé, numa só doutrina, portanto, se não houver a perfeita união de espírito do povo apostólico, ninguém herdará os céus. Foi por isso que Jesus nosso Senhor, antes de subir aos céus vitorioso, rogou a Deus o Pai, pedindo-lhes para que,
a sua igreja fosse unida como ele e o Pai são unidos, de tal maneira ao dizer para que eles, isto é, a igreja seja um como nós somos um. Eu faço uma pequena pausa para refletir um pouco nessas palavras tão profundas do nosso irmão Aldo. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Só que ele, irmão Aldo, ensinou como nós adquirirmos esta santidade. Só é possível ser consagrado e santificado diante da obediência dos ensinamentos dele. Porque sem a moralização dos costumes, não há como se santificar. Então, ele ensina o seu povo a caminhar nesta igreja, neste caminho, com segurança, caminhando para o reino dos céus. Mas para chegar ao reino dos céus, precisa ser santificado e consagrado. Agora, eu não conheço a vida particular de ninguém. Cada um irá olhar dentro do seu espírito e irá fazer uma avaliação. Se a sua pessoa está enquadrada com os ensinamentos dele, irmão Aldo. E precisa estar. E ele acrescentou dizendo que ele e o Pai têm uma união perfeita. E essa união precisa estar na igreja apostólica. Agora vamos olhar para dentro de nós mesmos, ver se nós estamos unidos com todos. Ver se esse verdadeiro amor está dentro do nosso coração. E para se santificar e se consagrar, precisa ter este amor. Senão não vai conseguir. Por isso que esta igreja nunca deixou dúvida nos corações. Sempre ensinou os seus adeptos apostólicos a viver uma vida inteiramente conforme Deus, o nosso Pai, ensinou a este povo, primeiramente através da Santa Vó Rosa, e quando ela subiu aos céus, através do irmão Aldo. Então, quem quiser o reino dos céus, eu sei que o que está aqui todos querem, precisa ter este amor verdadeiro para com o seu irmão, para com a igreja toda. E através desta união, adquira a consagração e a santificação, para poder ter o direito de um dia entrar no reino dos céus. Aqui continua a leitura dizendo: esta foi e é até hoje uma das maiores lutas que o nosso santo irmão Aldo enfrentou. Atualmente em espírito, vem lutando junto com a Santa Vó Rosa, para que o povo apostólico alcance esta perfeição de serem unidos em todos o trabalho de nossa igreja, e unidos em espírito, e se amando com um amor sincero, puro, onde deve reinar a paz, como é
lá nos céus. Portanto, ele, Santo Irmão Aldo, junto com a Santa Vó Rosa, para unir os corações, as famílias, os pais, os filhos, os obreiros, os coristas, os regentes, os pastores, a fim de todos os que servem a Igreja Apostólica, como ele, Santo Irmão Aldo, foi e é, como a Santa Vó Rosa, unidos de tal maneira que ele alcançou a mesma natureza divina, os mesmos dons que levou a nossa igreja a ter a extraordinário crescimento em todos os sentidos, na parte material e espiritualmente, na parte espiritual e no plano de conhecimento do Evangelho do Reino dos Céus que Jesus nos deu através da Santa Vó Rosa e do querido Santo Irmão Aldo, nosso santo pastor. Veja, irmãos e irmãs, o valor da união entre o povo apostólico, pois o nosso Santo Irmão Aldo, em 44 anos unidos a Santa Vó Rosa e a Jesus, nosso Senhor, e a Virgem Maria Santíssima, e ao povo apostólico, levou a nossa igreja ao crescimento que chegou. Tenho ideia o que seria se todos nós unidos numa só fé e num só espírito fizemos todo o esforço para ajudarmos a estes santos poderosos para o crescimento de nossa igreja. A nossa vitória será muito grande, para a glória de Deus, o nosso Pai, e do seu amado Filho Jesus, nosso Senhor. Grande vai ser o galardão de cada apostólico, tanto aqui na terra como lá nos céus. Assim como a Santa Vó Rosa glorifica a pessoa de Jesus, também o nosso Santo Irmão Aldo sempre glorificou a Santa Vó Rosa quando estava entre nós, entre nós. Por isso foi o grande vencedor. Saibam esta verdade sobre o importante ministério que o nosso Santo Irmão Aldo exerceu entre nós durante 44 anos e que deu a Jesus nosso Senhor, a Santa Vó Rosa e ao nosso Deus e Pai vitória importante com o ministério do nosso Santo Primaz, e que está atualmente representando em muitos corações de pessoas que não são apostólicos. Por isso, nos céus ele foi e é muito amado, pois levou a nossa igreja para uma perfeição extraordinária. E junto com a nossa Santa Vó Rosa, realizou grandes milagres e obras
muitos maiores serão realizadas para a glória de todo o poder celestial. Portanto, o nosso povo apostólico precisa procurar se esforçar a cada dia mais e entender o valor da pessoa do santo irmão Aldo. O seu glorioso ministério de pastor do rebanho de Jesus nosso Senhor e da Santa Vó Rosa. Para esta santa Igreja Apostólica. Há um fato muito importante no ministério de nosso Senhor Jesus, quando uma mulher samaritana queria saber quem era Jesus. Ele respondeu: se tu conheceres o dom de Deus, tu lhes pedirás, e ele te daria da água da vida, que jorra para a vida eterna. Assim deve cada apostólico proceder, pois o nosso santo irmão Aldo também faz parte deste dom de Deus e poder, junto com a Santa Vó Rosa e com Jesus, o glorioso Senhor da vida, saciar a sede espiritual de todos os que buscam em nossa igreja esta água da vida, que é que demana do trono de Deus, o nosso Pai celestial, para o seu povo, que é a poderosa doutrina do Evangelho do Reino dos Céus, que Jesus nos deu através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para que cada apostólico busque mais sabedoria para o seu viver, mais sabedoria para exercer o seu ministério, como obreiros, pastores, regente, músico e corista. Todos os nossos irmãos e irmãs devem buscar esta perfeição espiritual nos ensinos preciosos que nos deu o santo irmão Aldo, cuja o ensino nos veio de Jesus através da Santa Vó Rosa. A santificação do povo apostólico. Estes ensinos preciosos estão no site da igreja em doutrina e nos boletins da nossa igreja. No próximo dia 5 de maio, estaremos comemorando a grande vitória do nosso santo irmão Aldo, ao ser levado aos céus para receber a coroação de santo pastor do rebanho de Jesus nosso Senhor, e junto com a Santa Vó Rosa, os santos apóstolos, os santos profetas e todo o poder celestial, luta para que a nossa Santa Igreja Apostólica possa alcançar a sua grande vitória de levar almas preciosas para viver eternamente no reino dos céus. Portanto, convidamos a todos os nossos irmãos e irmãs que puderem vir
em nossa sede, nos dias 3 a 7 de maio, na festa de comemoração da grande vitória do nosso santo irmão Aldo, por estarem eternamente junto a Santa Vó Rosa, lutando pela vitória do seu povo aqui na terra. Devemos dar logo o seu nome ao responsável de viagem para a sua vinda à sede de nossa Igreja Apostólica. Mensagem muito profunda, que mostra a clareza da administração da Igreja Apostólica em todos esses anos da existência desta igreja. Esta Igreja Apostólica, ela tem a sua origem divina. Ela não surgiu na terra para ser, entre tantas, mais um número. Mas ela surgiu com o objetivo de ser uma igreja dirigida inteiramente pelo reino dos céus. Para que isso se desse ou acontecesse, precisava Jesus encontrar um espírito inteiramente santificado para ser o Consolador. E a Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador que nós anunciamos ao mundo, já recebeu um Espírito predestinado para ser este Consolador. Mas note que para ela ser este Consolador, muito iria depender dela. E naquele período de 16 anos, quando a Santa Vó Rosa estava ainda no seu corpo, Jesus estava no período de preparo dela. E eu digo que a sua mãe, da mesma forma que esteve sempre ao lado de Jesus quando esteve aqui na terra, mesmo depois de Jesus ser adulto, ela sempre estava ao lado dele, inclusive naquele martírio e naquele sacrifício. Quando ele foi crucificado, Maria Santíssima estava ao seu lado. Mas o que eu quero mostrar é que a nossa mãe, Maria Santíssima, lá nos céus, tem um poder muito grande. E ela sempre está ao lado de Jesus no preparo da Igreja Apostólica. Primeiramente, no preparo da Santa Vó Rosa. Ela sempre estava junto com a avó. E ela cooperou muito com Jesus no preparo da Santa Vó Rosa. Mas naquele período, a Santa Vó Rosa muito lutou, muitos se levantaram contra ela, calúnias contra ela, mas tudo o que Jesus pediu dela, ela fez. Cumpriu sua missão inteiramente de acordo com a vontade do Pai e a vontade de Jesus. Tanto que ela se igualou a Jesus. E ela pôde ser coroada como Espírito Consolador da promessa de Jesus. Mas eis que ela já preparada, precisava ela, em espírito, exercer o seu ministério. E ela precisava deixar o seu corpo para dirigir a igreja espiritualmente. Foi quando
Jesus disse a ela: sim, mas prepare alguém do ministério da Igreja Apostólica para ficar em seu lugar. Ela sondou todo o ministério e só veio encontrar as qualidades idênticas e exigidas e precisa para continuar à frente da igreja na pessoa do irmão Aldo. Irmãos, o nosso irmão Aldo frequentava bastante a casa da Santa Vó Rosa. E onde a Santa Vó morava, tinha um sobrado. E lá se reuniam vários pastores, diaconisa. E ela subia no sobrado em cima, junto com o irmão Aldo, preparando a pessoa dele para ele poder ser o outro, ou melhor, o sucessor. Dá para dizer o outro consolador, porque ele também é um consolador. Mas o sucessor dela. E quando eles desciam de lá, eles, reunidos com as diaconisas, com os pastores, inclusive o pastor Trevisan também sempre estava presente, o quase sempre, tomava um café, se alimentava, e o irmão Aldo ia para casa. Mas num determinado dia, ele, irmão Aldo, junto com os pastores e as diaconisas, reuniram novamente. E ele e a Santa Vó Rosa subiram novamente naquele departamento acima. E lá, a Santa Vó Rosa pediu a ele: você me promete de me servir? Ele, sem saber o que ele iria ser na igreja, mas como ele amava muito a sua tia, a Santa Vó Rosa, ele disse: eu prometo. E naquele instante ele recebeu uma unção, um poder tão grande, que quando ele desceu, ele não quis tomar café, não quis ficar junto com os outros, e foi logo para a sua casa. E logo após esse dia, foi quando a Santa Vó Rosa saiu da sua casa, e ela disse: eu não vou voltar mais. O pastor pediu para, ou disse a ela: vou comprar um lanche. Ela disse: não precisa, hoje nós não vamos lanchar. O pastor não entendeu o que ela estava falando. Aí ela deu um abraço numa senhora e disse: nunca mais eu vou abraçá-la. Aí os que estavam junto também não compreenderam. E foi naquele dia que ela saiu de casa e Deus havia providenciado tudo, e ela deixou o seu corpo e subiu para o reino dos céus em espírito, e foi ela glorificada e coroada como rainha dos céus, e deixou entre nós o seu substituto, o nosso querido irmão Aldo, que uma missão muito difícil de exercer, mas ele, irmão Aldo, nesse período de 44 anos, ele nunca disse não a Santa Vó Rosa. Porque da mesma forma que a Santa Vó deixava o seu corpo e subia em espírito na presença do Pai, ele
irmão Aldo também deixava o seu corpo e subia na presença do Pai. E lá aprendia, ouvia tudo o que o Pai quisesse que a sua igreja vivesse na terra. E ele vinha e ensinava para nós nesse período de 44 anos. A igreja, ela surgiu por um grande milagre dos céus. Porque esta igreja, ela não foi fundada em 54. Ela foi, na verdade, restaurada. A igreja que Jesus pregou e que os apóstolos pregou quando estava aqui nesta terra. Esta igreja é a igreja de Jesus. E quem está dirigindo esta igreja é Jesus. Por isso ele formou outro Consolador, para que através dela ele pudesse falar. E isso é bem claro na doutrina. Está lá escrito que quando viesse o Consolador, esse Consolador aprenderia comigo e diria tudo o que tivesse ouvido de mim, aprendido dele, Jesus. E a Santa Vó Rosa assim fez. E quando ela já coroada em espírito, deixando o nosso irmão Aldo à nossa frente, ele tudo fez de acordo com a vontade do Pai, de Jesus, da Santa Vó Rosa. Por isso que ele nunca abriu mão e nem irá abrir mão da disciplina, porque essa disciplina foi implantado pela Santa Avó. Mas quem mandou implantar foi o próprio Pai, próprio Deus. Aquele que nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Então veja, que esta igreja apostólica não tem espaço para dúvida daqueles que verdadeiramente queiram o reino dos céus. Só basta cada um olhar para dentro do seu espírito e ver se a sua vida, ou enquadrar com todos, a nossa vida, está enquadrados com os ensinamentos que o Pai, o nosso Deus, com Maria Santíssima, e Jesus mandou ensinar para o seu povo aqui na terra. Por isso que nós devemos amar o irmão Aldo. Porque se não fosse ele, a igreja não estaria unida com o reino dos céus como está. Alguém poderia dizer ou pensar, mas agora o irmão Aldo não está mais para falar. Ele disse, ele não deixou a igreja desamparada. Ele disse, a igreja está pronta. Tudo o que era para ele falar, mostrar sobre doutrina ou disciplina, ele falou. Ele disse, a igreja está pronta para seguir em frente, do jeito que ele ensinou. Por isso que nós pregamos e ensinamos a doutrina dele, irmão Aldo. Muitas vezes os boletins são mensagem tirada dos boletins anteriores, falando que esta igreja é dirigida pelo reino dos céus. Está se cumprindo que a igreja está pronta para seguir em frente, continuar ensinando, doutrinando, mostrando ao povo, tantos quantos queiram o reino dos céus, que olhe para dentro do seu eu e observe se a sua vida, o seu particular, lá na escola, na rua, no trabalho, está enquadrada com os ensinamentos dele. Ele, irmão Aldo, também foi caluniado, maltratado, foi ele incompreendido.
mas ele não negou a sua fé. O que dizemos nós quando somos muitas vezes injuriados, incompreendidos, maltratados? Vamos ficar com raiva do próximo? Não. O irmão Aldo soube perdoar a todos. É assim que deve viver o povo apostólico. Numa união perfeita, numa paz solene entre todos. Porque nós iremos um dia morar nos céus. E lá, esta paz, esta união é perfeita. E se não formos perfeitos, unidos uns aos outros, não poderá entrar lá. Então vamos olhar para o nosso eu. E nunca olhar para o fulano, para o ciclano. Sabendo que a salvação é sua. Está dito na doutrina que tem dois numa cama, um vai e outro fica. Então a salvação é da pessoa. Nem o marido e nem a esposa, um não poderá salvar o outro. Poderá se ajudar com palavras, mas a salvação é da pessoa. Então se alguém pratica isso ou aquilo, é digno de piedade, porque sem moralização dos costumes, não haverá santidade, sem santidade ninguém entrará nos céus. É o que está aqui, no título desta mensagem. Aqui no Evangelho de São Marcos, tomou Jesus, está mais para baixo, disse isto, é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Aqui, ó. Estimados irmãos e irmãs apostólicos, todo o nosso povo tem aprendido, todos. O irmão Aldo ensinou a todos. Em nossa igreja, que somente herdará os céus e toda a sua glória, um povo que seja inteiramente santificado e consagrado e unido. De espírito do povo apostólico, ninguém herdará os céus. Foi por isso que Jesus, nosso Senhor, antes de subir aos céus, vitorioso, rogou a Deus o Pai, pedindo-lhes para que a sua igreja fosse unida, como ele e o Pai são unidos. De tal maneira, ao dizer, para que eles, isto é, a igreja seja um, como nós somos um. Esta união, esta perfeição, está em nosso coração? Precisa estar. Então guarde bem no seu coração, lute o preparo da sua própria alma, lute pela sua própria salvação. E agora, para encerrar, vamos ouvir um hino sendo apresentado pelo coral. O bom servo, que é o nosso irmão Aldo. Também eu aproveito para avisar que a orquestra que haverá ensaio na próxima sexta-feira, às 19h45. E também eu aviso que foi determinado pelo conselho
que as reuniões do sábado voltam a ser realizado às 7h30, às 19h30. Então, sábado que vem, que já é dia 1º de abril, será às 7h30 da noite no sábado. Vamos ouvir esta linda mensagem do coral. Convido a igreja para se colocar em pé. Eu quero agradecer de coração mesmo a todos pelo silêncio, pelo seu modo de se portar.
diante dos santos e anjos, diante do irmão Aldo, que sempre está presente. Quero agradecer esse coral, apresentação de hino muito belo, que tiveram muito esforço, muitas horas de ensaio para poder apresentar. Também aqueles que nos visitam, nós sentimos-se muito alegre, muito feliz de estar em nosso meio. Convidamos para que volte mais vezes. E aqueles que estejam nos ouvindo via internet, para nós é uma honra, uma glória muito grande. E gostaria que continuasse a nos ouvir para compreender melhor a cada reunião a doutrina desta igreja, que é verdadeiramente a doutrina que veio do reino dos céus como o maior tesouro. Como diz, as águas jorram constantemente do trono de Deus. Alimente-se, procure saciar a sua sede, tire o sentimento contra alguém, ame o seu irmão. Jesus amou seus inimigos, aqueles que os levaram a ser crucificado. Não deixe espaço dentro do seu espírito para mágoas, coisas que não é de Deus. Que sejam apostólicos, consagrados, dedicados, amando uns aos outros, conforme Jesus nos amou. E não olhe para os lados. Não fiquem olhando para fulano ou ciclano. Cuida do seu espírito. Procure a sua santificação. E unidos assim vamos caminhando para o reino dos céus. Amém. Vamos orar. Bondoso Deus e eterno Pai, Altíssimo Senhor Deus, eis na terra a tua igreja, uma igreja que vive separada do mundo pecador. Entretanto, precisamos andar, trabalhar, conviver com todos. Mas nos atos, com a sabedoria que Deus nos trouxe dos céus através da Santa Voz Rosa e através dele, querido profeta, irmão Aldo, hoje nós sabemos, temos alimentado, saciado a nossa sede nesta água da vida, que jorra constantemente em favor de todos os fiéis e dedicados da Igreja Apostólica. Sim, Jesus, tudo se cumpre e se realiza de acordo com a sua vontade, pois deste a tua própria vida por amor a nós. Prometeste outro Consolador e nos deste. E através deste Consolador, o Senhor mesmo Jesus, usando este Consolador, hoje nos fez amar a Ti, a compreender o valor das coisas do reino dos céus e aprendemos a valorizar a Igreja Apostólica. Sim, Jesus. Glorificamos muito pelo último pastor, profeta de Deus na terra. É o nosso querido irmão Aldo, que deixou tudo pronto, preparado para nós seguirmos em frente, de conformidades com a sua vontade e os seus ensinamentos. E agora em espírito, irmão Aldo, ainda mais presente está entre nós, cuidando deste povo, zelando, ajudando para que cada um seja vencedor na terra. E muito
glorificamos a Ti, a Santa Vó Rosa e a nossa Mãe Maria Santíssima, a qual nós amamos profundamente, pois ela sempre esteve ao lado da Santa Vó no preparo dela e sempre esteve ao lado do irmão Aldo. Por isso amamos a Ti, Maria Santíssima. Agora, as duas mães espirituais, Rainha dos Céus, Espírito Consolador, Virgem Maria Santíssima, que junto com Jesus está sempre ao lado do irmão Aldo a cuidar de nós. Toma conta, avó, guarda-os, livra das opressões do mal. E que agora também eu imponho minhas mãos sobre esses pedidos de oração. Santo irmão Aldo, grande é o teu poder. Não há força do mal que resista à sua presença. Irmão Aldo, ajuda aqueles que têm dificuldade, a nós todos, e aqueles que estão pedindo através desse pedido de oração. Muitas vezes são lutas que aparentemente não tem solução, mas com a presença dos santos, dos anjos, toda a força do mal é afastada e os problemas são resolvidos e todos têm paz. E continuamos na nossa caminhada rumo ao reino dos céus. Por isso, Santo Irmão Aldo, Santa Vó, Maria Santíssima, só resta dizer muito obrigado pelos momentos que estivemos reunidos na tua casa, refletindo, meditando a origem, a formação da Igreja Apostólica, que surgiu por um grande milagre do nosso Mestre Salvador Jesus, em dar a Santa Vó Rosa e nos dar o irmão Aldo, para ter uma igreja, a igreja dele, restaurada aqui na terra. Muito obrigado por tudo. Eu sei que muitos santos, como os profetas, os apóstolos, o irmão Aldo afirmou por muitas vezes que em todas as reuniões eles estão presentes. Muito obrigado pela cooperação, pela bênção, pela ajuda para compreendermos e entendermos e alimentarmos o nosso espírito. A nossa gratidão a Santa Vó Rosa, Maria Santíssima, o irmão Aldo, e a todos os santos e anjos que estão presentes e os que estão no reino dos céus. A nossa gratidão sincera, louvor e adoração, não só hoje, mas sempre. Amém. Pai do Senhor a todos. Até outra oportunidade. Obrigado pelo carinho de sua atenção. Até uma próxima oportunidade.